Doutor, estou tratando a minha dor no ombro, mas ela não melhora. Vamos mostrar aqui quais são os principais erros nos tratamentos das dores do complexo articular do ombro. Erro número 1. Focar na estrutura do ombro. Por exemplo, a gente sabe aqui que a gente tem articulação, cápsula, ligamento, tendão, músculo. E quando a dor no ombro passou de 3 meses, não é mais nenhuma dessas estruturas que estão causando a dor. E por que é importante entender isso? Porque se eu acredito que a dor é por causa da minha artrose acromioclavicular, eu paro de mexer para não desgastar a minha articulação. Se eu acredito que minha dor é por causa de uma tendinopatia do supraespinhal, do subescapular, do redondo menor, enfim, do bíceps cabeça longa, musculaturas específicas, tendões específicos, eu paro de fortalecer a musculatura para não irritar mais o meu tendão, eu paro de fazer minha atividade física, meu beach tênis, meu squash, meu tênis, meu vôlei, né, meu futebol de areia até, minha corrida, porque eu vou ficar oscilando o braço durante a corrida, não é mesmo? Se eu acredito que eu tô com uma ruptura do manguito rotador e é por causa dessa ruptura do manguito rotador que meu ombro dói, eu vou parar de mexer o meu ombro, porque senão eu vou romper mais ainda o meu tendão e minha única opção terapêutica vai ser a cirurgia, não é mesmo? Por que eu tô te falando isso, pessoal? Porque a gente já atendeu pacientes com idosos, né? A gente tem uma paciente com 73 anos que chegou para mim sem alcançar a cabeça para pentear o próprio cabelo, sem conseguir levar o braço, o garfo à boca para se alimentar de forma independente. E o que é que ela acreditava? Ela acreditava que se ela mexesse mais o braço, ela ia romper o único tendão que faltava, porque na ressonância dela tinham 3 dos 4 tendões completamente rompidos. Então o cirurgião queria fazer uma ancoragem, não sei como é o nome, não sei como é especificamente o procedimento, porque não é da minha área, é da área médica, mas ele queria colocar âncoras para suturar os tendões, para reconstruir os tendões, para ela voltar a mover. E esse raciocínio faz todo sentido. Todo sentido. O fato é que ela não queria operar e buscou o tratamento conservador. Hoje, depois de 3 meses de tratamento, ela levanta os 2 braços acima da cabeça. É claro que um braço levanta um pouco menos do que o outro braço, mas a função de levar garfo à boca, a função de pentear cabelo, de vestir roupa sozinho, foi completamente restabelecida e essa paciente está com 0 de incapacidade. Caio, será que seu tratamento não reparou o manguito rompido? Não, de jeito nenhum. O tratamento fisioterapêutico não vai fazer com que um tendão que foi rompido por uma alteração natural da idade se reconstrua. Entende? Um outro erro muito comum é focar nos aspectos biomecânicos. Muito fisioterapeuta, muito médico, muito educador físico pede para você levantar os braços e analisa o movimento da clavícula. Eu já fui esse tipo de profissional. Então eu detectava por visão de raio-x ou toque que a clavícula do lado do ombro que dói rodava menos do que a clavícula do lado do ombro que não dói. Qual que é o lance? Não há comprovação científica disso. É um raciocínio clínico aprendido nos conceitos de terapias manuais, como quiropraxia, osteopatia, biomecânica, só que na dor crônica, na dor no ombro que já passou de 3 meses, isso não se reproduz. E aí eu ficava mobilizando a articulação, ensinando o paciente a automobilizar a articulação, perdão, para levantar o braço e tratar a dor. E o paciente sempre estava com incapacidade. Ainda como esse erro de focar em biomecânica, eu ficava analisando o movimento da escápula. Quando o paciente levanta o braço, a escápula faz a rotação para cima, a upward rotation, né? Ou a downward rotation, quando o paciente abaixa o braço, a escápula faz a rotação para baixo, né? A escápula faz adução, faz abdução, a escápula faz o tilt anterior, o tilt posterior, quando o ombro levanta, no caso, e se eu analisasse o movimento e julgasse que um desses movimentos estava ineficiente comparado com o braço, com o lado que não doía, eu dizia que o paciente tinha um desequilíbrio muscular, uma alteração biomecânica. Só que aí o que é que os estudos mostraram? Os estudos com pacientes com dores nos ombros
dividiu-se esses pacientes em 2 grupos e analisaram com software de análise cinemática 2D e 3D, bidimensional e tridimensional. E aí o grupo de pacientes com dor faziam todas as tarefas de levantar braço, rodar internamente, rodar externamente, fazer arremesso e por aí vai. E a análise do movimento era feita nos pacientes que não tinham dor também. O que é que foi constatado? Foi constatado que não havia discrepâncias biomecânicas no grupo de pacientes com dor no ombro e no grupo de pacientes sem dor no ombro. Outra coisa, depois de 6 semanas, depois de 12 semanas e depois de 24 semanas, analisaram os pacientes que faziam tratamentos biomecânicos para melhorar a discinese da escápula, o movimento da clavícula, a rotação para cima da escápula. E foi constatado que não houve ganho biomecânico depois desses tratamentos que focavam em melhorar a biomecânica, mas o paciente melhorava da dor. Ah, Caio, eu estou tratando, corrigindo a biomecânica, o paciente está melhorando da dor e não foi a correção biomecânica que melhorou eles? Isso mesmo, foi o efeito neurofisiológico do exercício. E por que é importante você saber isso? Porque quanto mais raciocínio biomecânico eu dou para o meu paciente, mais o meu paciente acredita que a dor dele, que o corpo dele é frágil, ou que ele se move de forma errada em alguma instância. E aí ele estimula a hipervigilância, a correção do movimento o tempo todo, e essa hipervigilância excita a área do cérebro chamada amígdala, que faz com que ele detecte ameaça. Essa detecção de ameaça vai potencializar a intensidade da dor no ombro. Entendeu como, apesar de parecer um contrassenso, você pode estar num ciclo vicioso e infinito, fazendo com que sua dor se perpetue? Porque o primeiro, você está focado na estrutura, justificando a dor por uma alteração que você detectou na imagem, na ressonância, na ultrassonografia. E segundo, porque você está focado na biomecânica. E tratar as dores nos ombros não compreendem basicamente esses aspectos estruturais e biomecânicos. A dor no ombro deve ser vista como um modelo biopsicossocial, principalmente quando crônica, quando ela já passou de 3 meses. Por quê, pessoal? Porque quando a dor passou de 3 meses, as alterações na forma e na função do cérebro já aconteceram. E por essas alterações já terem acontecido, a gente precisa educar o paciente com base em ciência moderna da dor, ensinando que o movimento não vai agravar lesão, ensinando que o movimento não vai causar um machucado, né? Fazendo com que a experiência de movimento do paciente melhore, focando em outras áreas do corpo, como por exemplo, eu canso de prescrever exercícios para o quadril oposto em pacientes que têm dores nos ombros. Sabe por quê, pessoal? Porque o efeito neurofisiológico da sobrecarga metabólica de um exercício intenso nos membros inferiores faz com que o cérebro regule a liberação de analgésicos, fazendo com que o paciente melhore da dor no ombro. Engraçado, né? Então, se você sofre com dor no ombro e está fazendo tratamento, já tomou infiltração, tá com indicação de cirurgia, já tomou corticoide, já tomou injeção, analgésico, anti-inflamatório e ainda não melhorou, provavelmente você é um paciente que tem um problema mecânico. E é importante que você entenda que problemas mecânicos não são solucionados com procedimentos e remédios, são solucionados com movimento. Uma outra coisa que é importante de entender e é crucial é que quem comanda o funcionamento do seu ombro é a sua coluna cervical e a sua coluna torácica. As raízes nervosas de C5, C6, C7, T1 mandam nervos para a região do ombro, para esses nervos executarem a função muscular, a função articular, a função ligamentar de estabilização. Então, muito provavelmente, se você está tratando seu ombro e não está melhorando, é porque ainda não mexeram no seu pescoço, ainda não mexeram na sua torácica. Algumas alterações do ombro também são influenciadas por desequilíbrios articulares na articulação temporomandibular, na articulação da boca. Muitas vezes a dor no ombro também pode estar ligada a problemas crônicos no cotovelo. E eu acho que nesse ponto do vídeo você entendeu porque sua avaliação precisa ser tão integrativa para analisar você como um todo. Se você estiver passando por alguma fase de vida que imprima sobrecarga de trabalho, imprima ansiedade, humor deprimido / depressão, tristeza profunda, preocupação excessiva, insônia ou privação de sono, são coisas diferentes. Se você está passando por um momento de sua vida que você está em conflito judicial
por qualquer processo que seja, mas prioritariamente por afastamento do trabalho ou por ganho de benefício do INSS, ganho de aposentadoria, definição de sua aposentadoria, se você está em fase de transição de vida ou carreira, tudo isso, do ponto de vista biopsicossocial, vai excitar seu sistema nervoso, fazendo com que sua musculatura te proteja de algo que é ameaçador. Ameaçador do ponto de vista de circunstância de vida. E aí você acha que seu trapézio aqui vai estar tenso ou relaxado? E se seu trapézio está tenso, seu ombro vai doer mais ou menos? Você vai ter mais ou menos pontos gatilhos? Então pare de buscar medidas paliativas. Ficar apertando o ponto gatilho, ficar fazendo massagem, ficar fazendo agulhinha. Você só vai tratar o sintoma e sua dor vai ficar se perpetuando, cronificando, aumentando de complexidade, fazendo com que você nunca melhore. Então busque um tratamento efetivo com um fisioterapeuta especializado em dor crônica, tá? Se você conhece alguém que sofre com dores nos ombros, está tratando e não melhorou, encaminha esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E todas as informações a respeito dos nossos programas educacionais, a respeito dos nossos tratamentos, dos nossos serviços oferecidos, estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus stories, porque quem sabe assim a gente tira cada vez mais pessoas de cirurgias desnecessárias, beleza? Um grande abraço, movimento é vida!